Como está a vitamina B12 do seu paciente? Qual que é a melhor forma de repor? Quais são os sintomas que o seu paciente vai apresentar quando a vitamina B12 está baixa? Essa e várias outras perguntas eu vou responder nesse vídeo aqui. Fique até o final para ter esse guia completo da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina básica, fundamental para a vida não só do seu paciente, para a sua e da sua família também. E você tem que saber acompanhar adequadamente essa vitamina, senão você não vai ajudar adequadamente o seu paciente. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Sempre que eu falo de suplementação, eu falo em qualidade do suplemento. Não adianta nada a gente saber tudo o que a gente vai saber daqui a pouco nesse vídeo sobre vitamina B12 e utilizar uma vitamina de péssima qualidade. A Magis Pharma é patrocinadora do Dose Certa e você pode utilizar o cupom Dose Certa para ter um desconto especial. O link está aqui na descrição. Então já vamos começar com os sintomas da vitamina B12. O primeiro e mais comum da vitamina B12 é fadiga. Indivíduos com B12 baixa sempre têm fadiga, muitas vezes incapacitante. O detalhe importante dessa queixa do seu paciente é que é uma queixa muito vaga. Muitas vezes não é exclusiva, por exemplo, só da falta da vitamina B12. A queixa fadiga pode ser por falta de hormônio da tireoide, pode ser por falta de ferro, vitamina D, temas que a gente ainda vai abordar com profundidade em vários outros vídeos. Mas agora, a falta da vitamina B12, sim, ela causa uma fadiga importante. E o interessante é que essa fadiga, muitas vezes, ela é mais mental do que física. Então, aquele seu paciente que fala, nossa, eu estou com um raciocínio lento, minha memória está falhando muito, você vai pensar em vitamina B12. E claro que daqui a pouco a gente vai falar de exame laboratorial. Como avaliar, como investigar isso através de exames laboratoriais. Segundo sinal que o paciente vai apresentar ou pode apresentar, o paciente pode ter intestino preso, isso mesmo. Todas as células do corpo de altíssima replicação, elas precisam de vitamina B12 para completar essa replicação celular, principalmente a nível de DNA. Sem B12, essa replicação fica incompleta, gerando uma malformação dessas células do intestino, piorando o trânsito. E número 2, falando de intestino ainda, o nervo, ele precisa de vitamina B12 para funcionar adequadamente. Sem B12, os nervos vão funcionar de maneira inadequada e isso pode chegar a um ponto do indivíduo entrar em coma por falta de vitamina B12. Mas um passo bem antes disso, os nervos que vão chegar até os seus intestinos, que vão ser responsáveis pelos movimentos peristálticos, eles vão ficar afetados e vão diminuir esses movimentos, podendo gerar constipação. Isso é comum no consultório. Lembrando de novo, constipação não é causada exclusivamente pela falta de B12. Pode ter falta de B12, pode ter falta de água, falta de fibra, falta de exercício físico, pode ter estresse, mas a B12 pode ser um desses elementos. Vejam o quão complexo é cuidar de seres humanos. E é por isso que nós estudamos todas essas faces para poder ajudar de maneira mais adequada. Terceiro sintoma que pode ocorrer com o seu paciente com vitamina B12 baixa. Ele pode ficar com a imunidade ruim. É o paciente que toda hora está gripado, toda hora tem infecção de urina, toda hora está de cama porque pegou alguma infecçãozinha. É uma pessoa que provavelmente tem falta de vitamina B12 e vai ter que ser investigado. A vitamina B12 tem uma função essencial dentro da medula e ela é importante para a produção dos nossos glóbulos sanguíneos. Sem ela, existe uma má produção que pode gerar até anemia. E no hemograma, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os sinais da falta da vitamina B12. Um outro sinal que pode ocorrer, formigamento. Quem tem B12 baixa, já num nível um pouco mais acentuado, pode começar a ter formigamentos em mãos e pés. E muitas vezes são pacientes que estão em acompanhamento com angiologista, mas não descobre nada. E muitas vezes é B12. E para piorar, é um paciente que pode ter o exame de vitamina B12 normal, só para complicar um pouquinho mais. A gente está falando de algo simples, mas que é básico para o ser humano funcionar. E tomem cuidado com a avaliação laboratorial, que de novo vai ser falada daqui a pouco. Em casos mais graves de falta de vitamina B12, o indivíduo ele pode ter confusão, pode ter surtos psicóticos ou pode desenvolver até demência, Parkinson, doenças reais neurológicas.
Claro que é um estágio muito mais avançado da carência de B12, mas ela ocorre. Infelizmente, em consultório, recebemos pacientes nessas situações, muitas vezes irreversíveis. Por quê? Porque o dano neurológico ele vai ocorrendo progressivamente e temos uma janela terapêutica para poder intervir e reverter esse dano. Mas após essa janela terapêutica, o dano ele é irreversível. É por isso que a gente sempre fala em prevenção. Tudo bem que o padrão da medicina hoje é só o tratamento de doenças, mas passou da hora de migrarmos para o padrão da medicina que cuida de saúde, que pensa em prevenção, em que vai avaliar a vitamina B12 do paciente para não ter todos esses problemas que são facilmente evitáveis, sabendo que a maior parte da população tem vitamina B12 baixa. Isso não é raro. Dos meus pacientes, 100% deles tem B12 baixa. Quando não está, ela está alta sem suplementação, que é tema para outra aula. Vamos falar agora de exame laboratorial, depois a gente vai falar de quantidade que a gente vai utilizar. Os 3 principais exames laboratoriais para o acompanhamento da vitamina B12 são 3. A gente vai pedir o hemograma, a gente vai avaliar a homocisteína e a gente vai avaliar o exame vitamina B12 total. Lá no hemograma, famoso hemograma completo, a gente vai ter principais 2 sinais que falam da vitamina B12. O primeiro deles, o VCM, volume celular médio. Quando falta B12, esse VCM tende à macrocitose, tende a termos células vermelhas maiores. Então, de uma referência de 80 a 100, normalmente chegou em 90, pode ter falta de B12, passou de 100, grandes chances de ter B12, falta de B12 ou até de ácido fólico, que também pode causar macrocitose. Segundo exame a ser avaliado, a homocisteína. A homocisteína, o ideal dela é que esteja menor que 8, passou de 8, grande chance de ter falta de vitamina B12. Lembrando que a homocisteína não é exclusiva de falta de vitamina B12, ela sobe por várias outras causas, só para complicar um pouquinho mais. Então pode faltar riboflavina, pode faltar ácido fólico, piridoxina, pode ser um paciente renal crônico, mas então a gente vai ter que, por isso que a gente vai ter que sempre avaliar todo o contexto do exame laboratorial para poder entender a informação que eu estou buscando. Mas a homocisteína é muito influenciada, saiba disso, pela vitamina B12. E por último, o exame teoricamente mais simples, mas vocês vão entender agora que tem nível de complexidade, o exame vitamina B12, o nome técnico, cobalaminas ou vitamina B12 total. É um exame que não mede a vitamina B12, saiba disso. Ele não mede a vitamina B12. O exame vitamina B12 mede transportadores de vitamina B12. Então, ele é um exame que mede transcobalaminas 1, 2 e 3. Qual que é a dificuldade desse exame? Apenas a transcobalamina 2 tem função fisiológica no nosso corpo. Sabe-se pouco ainda das funções da transcobalamina 1 e 3. Então, qual que é o problema disso? Eu meço 3 e quero saber de uma coisa só. Então isso gera confusão. Vários artigos já questionam se estar dentro da referência é adequado ou não. A maioria diz que não. Então, a maioria dos pacientes, saibam disso, vão chegar com exames laboratoriais normais. E é para ser assim. O normal é um cálculo estatístico, chamado normal, que corresponde a 94,5% de todo o espaço amostral, vai vir ali, naquele normal. Agora, a diferença de você para a maioria dos profissionais de saúde é se você sabe diferenciar o normal do ideal. É um outro assunto. Se sai da normalidade é muito fácil, mas vai ser minoria, você sabe disso. Então a gente vai buscar sempre o quarto quartil do resultado da vitamina B12. Talvez até o topo dessa referência. E se você é profissional da saúde e chegou até aqui no vídeo, 2 opções estão ocorrendo. Ou você entendeu realmente tudo que está acontecendo, ou você pode ter ficado perdido. E está tudo certo. Esse tema não é ensinado na faculdade. Muito menos é apresentado pelos representantes de laboratórios, que não vão te falar sobre isso. E para você aprender mais sobre isso, nós temos a plataforma Dose Certa, de educação continuada. Lá nós ensinamos profundamente sobre vitaminas, sobre exames laboratoriais, sobre estilo de vida. Temos professores convidados falando sobre tudo isso e eu, sem economia, falo de todas essas vitaminas e várias outras. E eu disponibilizei para você que tem interesse em se aprofundar nesse tema 3 aulas, uma sobre vitamina B12, uma sobre vitamina D3 e outra sobre ferro.
São vitaminas que geram muita dúvida na sua prática clínica e você precisa saber como avaliar, como conduzir essas possíveis alterações na sua prática e por um preço irrisório, aqui no link da descrição. Agora que você entendeu sobre exame laboratorial, agora que você já vai saber solicitar esses 3 exames, eu tenho até uma ressalva para fazer. Médico, nutricionista, profissional da saúde não tem bola de cristal. Eu sei que a maioria dos profissionais adivinham tudo que está acontecendo com o paciente, nós não. Nós precisamos de dados objetivos para poder acompanhar o paciente. Claro que vai ter uma anamnese bem feita, claro que pode ter um exame físico, mas trabalhar com precisão, com exames laboratoriais, mais anamnese, isso é imprescindível. E para a gente acertar a dose que vai ser explanada daqui a pouco, saibam que vocês vão pedir um primeiro exame, que com certeza vai ter um VCM maior que 90, com certeza ou grande chance de ter uma homocisteína maior que 15, 20, para a infelicidade do seu paciente, grande chance de ter uma B12 de 180, 200, 300, então inadequado. E você vai oferecer uma dose. Só que essa dose vai ser boa para o seu paciente? Você não sabe, você não pode adivinhar. Você precisa, é aí que eu falo, de acompanhar o paciente através de exames laboratoriais seriados, para poder entender, para poder testar qual a dose dele. Começando o tema dose, a dose de vitamina B12 para adultos, ela varia de 100 a 5.000 microgramas dia. Detalhe importante é que a gente vai sempre priorizar uma forma natural e ativa da B12, que é a metilcobalamina, que a gente consegue manipular. Então, de 100 a 5.000, qual a necessidade do seu paciente? O exame vai mostrar. Então, se o exame chegou com o perfil que eu acabei de comentar, se você não se recorda, volta um pouquinho no vídeo. Você pode, por exemplo, começar com 500 microgramas de vitamina B12. Depois de 3 meses, 6 meses ou até um ano, vamos repetir o exame. Então, a homocisteína de 20 caiu para 15, a vitamina B12 de 150 foi para 250 e o VCM de 98 foi para 95. Está totalmente inadequado ainda. A gente vai aumentar a dose. Então, de 500, a gente pode passar para 700 microgramas de vitamina B12. Depois de um novo período, repete o exame. Tá top? Não. Continua aumentando, continua diminuindo e saiba que a dose vai variar ao longo da vida desse paciente. Então, se hoje você chegou na dose ideal do seu paciente, 1.200 microgramas de vitamina B12, e saibam que é o luxo que a gente tem no Brasil ter farmácia de manipulação. Hoje eu atendo pacientes do mundo todo, e uma dificuldade que eu tenho com pacientes que moram fora do país é justamente a ausência da farmácia de manipulação, porque lá fora a gente tem que avaliar o que tem no mercado. Então, muitas vezes não vai ter 1.200, 1.350 microgramas, vai ter 1.000, 2.000, 5.000. Se vire com essa dosagem. Isso complica muito a nossa profissão, que trabalhamos com medicina personalizada. Se você acertou já a dose do seu paciente, saiba que essa necessidade pode mudar. Então, por isso que é importante, na pior das hipóteses, uma vez por ano, fazer um check-up, para avaliar se essa dose está adequada. E outro detalhe importante, é dito que a gente faz estoque de vitamina B12 por 3, 5 anos. Isso é bobagem. Essa desinformação veio lá do início, dos primórdios dos estudos da vitamina B12, quando descobriam a carência de um fator extrínseco que nem sabiam o que era, e a pessoa morria depois de 5 anos. Então, são 5 anos da pessoa se arrastando para a pessoa morrer. Então, acabou. Então, a gente não vai esperar esse tempo todo. A gente vai acompanhar através de exames laboratoriais seriados e o ideal é que se consuma todo dia essa vitamina. A gente tem a opção dos injetáveis para pacientes que não querem fazer o consumo via oral. E aí, de novo, vai ter que testar doses e utilizar a dose que o exame mostrar ser a melhor para o seu paciente. Ou uma outra opção que eu vejo necessário utilizar injetável é aquele paciente que chega com a B12 muito baixa. Você pode utilizar uma dose de ataque, uma dose injetável, e depois você pode fazer uma dose de manutenção. E a empresa CMD, patrocinadora também da nossa plataforma Dose Certa, oferece injetáveis de vitamina B12. E tem um produto bem interessante chamado Mix de Metilação. Numa ampolinha, você vai ter várias vitaminas do complexo B que ajudam a baixar a homocisteína. Então, bem interessante para fazer essa diminuição mais rápida da homocisteína que, como sabemos, aumenta risco
de eventos cardiovasculares como AVC, como infarto, pode trazer repercussão óssea, eu falo que é um lixo metabólico que vai acabar com a sua saúde. E quem trabalha com prevenção pede homocisteína e sabe interferir nela e sabe fazer ela baixar. E sobre injetáveis, para você profissional da área da saúde que talvez não saiba nada sobre esse tema, lá dentro da plataforma Dose Certa nós temos um módulo que explica sobre a utilização de maneira básica dos injetáveis. Injetáveis é um vasto mundo, mas lá eu ensino o que você precisa saber para iniciar a utilização desses nutrientes de forma injetável. Eu falo sobre qualidade, falo sobre prescrição, falo sobre algumas associações e trago alguns exemplos também para os alunos já começarem a praticar. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa plataforma. Lá a gente faz tudo muito resumido, poupando o tempo do nosso aluno, que na maioria das vezes não tem tanto tempo de sobra. A gente já está chegando no final. Quais são as causas da falta de vitamina B12? A vitamina B12 era para estar na nossa alimentação, lembrando que são os alimentos, são as proteínas de origem animal, as nossas boas fontes de B12, mas não é que o indivíduo coma a proteína de origem animal que ele vai ter a vitamina B12 em estoque. Na verdade, dos meus pacientes, a maioria são onívoros, comem carne, e a maioria deles tem B12 baixa, então não garante vitamina B12 baixa. As causas, talvez o alimento já venha com menos B12, talvez essa vida mais estressante diminua B12, talvez desbiose, talvez o refrigerante zero que algumas pessoas consumam, que deplete a flora desse indivíduo, atrapalhe também a absorção da vitamina B12. Várias hipóteses, mas o dado concreto é que a maioria das pessoas tem B12 baixa. Então, para você que ficou até agora, o tema B12 alta, sem suplementação, ele é fundamental. Na minha prática clínica, eu já observei vários pacientes nessa situação e existe um artigo que eu mostro lá na plataforma que mostra o seguinte: se o indivíduo ele tem a vitamina B12 até acima da referência e não toma suplemento, sinal de alerta. Isso é muito importante que todos vocês saibam. E nesse artigo ele cita quais exames solicitar. São exames que não têm nem muita conexão um com o outro. São alguns tipos de câncer, algumas doenças autoimunes, HIV. Sempre que eu recebo esse paciente com B12 alta sem suplementação, eu coloco referência bibliográfica e eu coloco todos esses exames e 100% dos pacientes que eu já atendi, uma doença é achada. Doença celíaca, Hashimoto. Já encontrei paciente com gastrite atrófica e o sinal de alerta foi um simples exame de vitamina B12. O paciente não sentia nada. Então a gente encontra a doença normalmente no estágio muito inicial. O risco desse paciente é: a B12 está alta, talvez pelo aumento das transcobalaminas 1 ou 3, essa vitamina B12 vai cair. Então, a conduta é investigar qual a causa dessa vitamina B12 e já começar a suplementação em dose baixinha. Porque quando essa B12 despencar, esse indivíduo já está utilizando a vitamina B12. Sugestão de dose para esse paciente: 50, 100, 150 microgramas. Vai garantir que quando houver a queda, ela não vai ser tão expressiva. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já entende muito mais sobre vitamina B12. Se você quer, novamente, entender muito mais sobre suplementação, sobre vitamina B12, você tem duas opções. Tem o link aqui embaixo, né, que é uma oferta que eu faço a você, que uma das aulas é sobre B12, é essa aula muito expandida, com vários artigos científicos, com muito mais informação sobre vitamina B12, ou na plataforma Dose Certa você vai conseguir até me acompanhar atendendo pacientes utilizando vitamina B12 e entendendo na prática como fazer o que na teoria é ensinado lá. Se inscreva no canal, compartilhe sem economia, comente, curte e até a próxima oportunidade.